Olá pessoal, aqui é Leodenice Camargo e hoje eu vim te ensinar esse pão caseiro. Sabe aquele pão do tempo da vovó? Que é simples, fácil, rápido de fazer e fica delicioso, super fofinho? É isso que vamos fazer hoje. Bora conferir a receita? Para darmos início, eu já separei aqui todos os ingredientes da receita, a começar por 1,2 kg de farinha de trigo. São 8 xícaras e meia, lembrando que eu sempre utilizo a xícara de 200 ml. 200 gramas de água, 200 ml. 400 gramas de leite integral, 400 ml. 150 gramas de ovos, são 3 ovos grandes. 60 gramas de margarina de uso culinário, 2 colheres de sopa. 140 gramas de açúcar refinado, 3/4 de xícara. 20 gramas de sal, 1 colher de sopa. E 20 gramas de fermento biológico seco, 2 sachês. Poderia também ser 60 gramas de fermento biológico fresco. Eu até prefiro o fresco, mas hoje eu não tenho, então vou utilizar o seco, tá? Ele é 3 vezes mais forte, por isso usamos apenas 20 gramas. Eu já separo tudo antes, porque nós vamos fazer uma pré-fermentação com alguns ingredientes. Eu vou pegar aqui meia xícara de trigo, cerca de 70 gramas, e vou misturar nessa água. Vou também pegar 1 colher do açúcar que já está pesado, tá? É só para alimentar o nosso fermento, fazer essa pré-fermentação. Dicas bacanas, essa água aqui, ela está em 45 graus, tá? Eu não posso utilizar uma água quente, ela deve estar morna para fazer esse processo mais rápido. Então, é uma água como se fosse uma mamadeira de bebê, tá? Morninha. Se tiver quente demais, vai matar os micro-organismos. Então, toma bastante cuidado nesse ponto. Misturei a água morna com a farinha de trigo e o açúcar e agora eu adiciono o fermento biológico. Como eu falei para vocês anteriormente, poderia ser o biológico fresco, 60 gramas. Ia fazer o mesmo processo que eu estou fazendo aqui, já ia colocar ele aqui no lugar do seco, tá? Não muda a forma de fazer. Basta misturar tudo muito bem, tá? E está pronta a minha fermentação. Por que eu estou fazendo essa pré-fermentação? É uma forma de potencializar esse processo e também eu já testo o meu fermento. Porque se alguma coisa estiver errada aqui com o meu fermento, eu já vou saber antes de fazer o meu pão. Misturei muito bem todos os ingredientes, não precisa ficar muito líquido, esses gruminhos não tem problema nenhum. Eu vou cobrir com plástico filme e vou deixar essa mistura crescer aqui por uns 10, 15 minutinhos. O importante é você ver a reação do fermento. Quando começar a crescer, espumar, borbulhar, já vai estar pronto para colocarmos na receita. Enquanto isso, vamos misturar os outros ingredientes na tigela. Olha, eu vou juntar aqui o restante da farinha de trigo com o restante do açúcar, a margarina, os ovos, pode colocar tudo junto. O sal eu vou deixar separado para colocarmos depois e eu já explico isso. Vamos dar ponto nesses ingredientes com o leite. Então eu misturei tudo na tigela, deixei a pré-fermentação, o sal e o leite aqui separado para dar ponto. Vamos começar o nosso processo. Então o segredo é ir colocando o leite até dar ponto nessa massa. Cada farinha de trigo, pessoal, ela tem um poder de absorção. Eu sempre explico para vocês que para panificação de forma geral, massa que a gente quer que cresça, que fique fofo, a gente precisa de uma farinha forte. Quanto mais forte ela for, mais líquido ela vai absorver. Então, por isso que a gente vai colocando esse leite aos poucos. Olha só aqui a minha fermentação. Ela já cresceu, tá vendo? Tá vendo essas bolhas de ar na superfície? Deixa eu mostrar melhor para vocês. Olha, ela já desenvolveu. Isso quer dizer que o meu fermento tá bom, tá tudo certo e eu já vou misturar aqui também. Poderia ter colocado lá no começo tudo junto, sem problema. A única coisa que a gente deixa para colocar um pouco depois é o sal. Ó, eu vou continuar misturando aqui. Eu vou jogar na bancada para facilitar esse processo. A minha bancada já estava higienizada e bem limpinha para podermos fazer esse pão. E agora continuar dando ponto com leite, tá? Eu estou utilizando uma farinha brasileira, mas uma premium. Então, é provável que vá todos 400 gramas de leite.
Parece que vai desandar, que vai ficar tudo mole, ó, mas tá tudo ok. Mais um pouquinho que eu trabalhar ela, ó, já limpou a bancada novamente e absorveu tudo. E pode ver, ó, que ela ainda está firme, tá muito dura. Ela ainda tá pedindo mais leite. Então, vou colocar aqui o restante do leite. E nesse momento, gente, que já acabou o meu leite mesmo, quando a massa tá quase boa, a última vez que você for colocar leite, já aproveita e coloca esse sal para ficar mais fácil de misturar ele na massa. E agora é só sovar novamente até incorporar bem esse sal e esse leite na massa. Parece que vai desandar, fica melado e vai ser da mesma forma. Trabalhando aqui vai voltar a enxugar toda essa umidade. Por que eu deixei para colocar esse sal aqui mais no final? Porque eu quero fazer esse pão de forma mais fácil, rápida, que ele cresça mais rápido. E o sal, ele ajuda a controlar essa fermentação. Então eu desenvolvi bem minha massa, misturei um pouco e deixei para colocar no final. Assim eu consigo já um resultado mais rápido. Pode observar que minha massa já está pronta. Quando eu enfio o dedo nela, ó, ainda está bem úmido no centro e esse é o ponto que eu quero, tá? Eu quero uma massa bem hidratada. Agora eu poderia fazer assim e cortar em 4 partes iguais. Eu prefiro pesar aqui a minha massa e dividir em 4 partes iguais para ficar do mesmo tamanho. Já dividi minhas massas, vou untar aqui o canto da minha bancada com um pouquinho de óleo. Tá? Então eu venho, olha, esfrego, passo bem óleo ali, bem pouco, não precisa ter em excesso, só para minhas bolinhas de massa não grudarem aqui na superfície da bancada. E vamos bolear as minhas massas. Olha como é simples, de forma doméstica, olha, a gente vai empurrando tudo para baixo, tá vendo? Tenta manipular o menos possível a massa antes dessa parte aqui, porque ela já tá relaxada, então fica bem fácil. Empurro tudo para baixo, amarro tudo aqui. Olha, como se eu estivesse formando uma bexiguinha, uma bolinha. Aqui eu já tenho a minha massa, daí eu finalizo, ó, aqui na bancada para ficar bonitinha. Vamos fazer outra? Ó, pega a massa, com delicadeza vai empurrando tudo para baixo. Daí junta tudo lá embaixo, une as pontinhas para segurar, para estruturar essa bolinha, ó. Aí é só colocar na bancada para finalizar, ó, deixar ela mais fechadinha e redondinha. Aqui já está pronta, fecho tudo e coloco lá na parte untada. Vou fazer esse mesmo processo com todas as massinhas. Feito isso, vamos cobrir com o plástico e deixar essa massa descansar. Ela vai crescer um pouco e vai relaxar para podermos moldar de forma mais eficiente. Olha só como a nossa massa já descansou e cresceu. Agora eu vou pegar de uma em uma aqui e vamos modelar os nossos pães. Eu vou colocar essa parte mais bonita para baixo. Eu untei um pouquinho a bancada com óleo para não grudar essa massa na superfície. E com, olha, o rolo, eu vou abrir ela de comprido, do centro para as laterais. Eu coloco o rolo no meio e puxo para um lado, depois puxo para o outro. Assim eu evito de forçar a minha massa demais e estico ela na mesma espessura. Feito isso, eu começo a enrolar, olha. Eu posso ir pressionando sem problema nenhum. Aperto, enrolo um pouquinho, ó, e aperto. Daí eu dou uma alargadinha, tá? Para ela ficar um pouco mais comprida. Ó, venho, enrolo mais um pouquinho e dou mais uma forçada na bancada. É isso que vai formando o nosso pão, que vai ficando mais fino nas pontas. Ó, vou terminar de abrir aqui, porque minha bancada não deu conta do tamanho. Ó, enrolo um pouquinho e dou mais aquela forçadinha na bancada. E assim até finalizar o pão. Sempre deixo essa emenda para baixo. Aqui eu tenho uma forma que ela tem mais ou menos 42 centímetros de comprimento por 32 de largura. Eu coloquei uma folha de silicone dentro para o pão ficar mais molinho, mais macio. Mas poderia ser na forma direto sem problema nenhum ou até mesmo utilizar um papel manteiga siliconado. Vou colocar o pão aqui com a emenda para baixo e vou enrolar os outros pães e colocar aqui também. Aqui eu já enrolei todos os pães, deixei um espaço entre eles para o crescimento e estou cobrindo com plástico para que eles fermentem. Agora sim eu preciso deixar essa massa fermentar até os meus pães dobrarem de volume. Olha, aqui passado 1 hora, mais ou menos 1h30, eles já cresceram bastante. Olha o tamanho do meu pão, olha como cresceu. E nesse momento que eu vou levar para assar. Assim que crescer, pessoal,
tem que levar para assar em forno já pré-aquecido a 180 graus Celsius por cerca de 30, 35 minutinhos. Vai depender aí do seu forno. Olha aqui, o meu pão já assou. Eu gosto dele bem corado. Acabei de tirar do forno. Eu pego esse guardanapo com manteiga e passo um pouquinho de manteiga sobre os meus pães, tá? Parece que ele tá cascudo, não parece? Vocês já vão ver a maciez. Eu acabei de tirar do forno, ele tá bem quente. Tem que tirar do forno e já passar a manteiga. Daí eu vou deixar dessa forma aqui em aberto por 10, 20 minutinhos, só para sair esse vapor todo e o meu pão ficar fofinho e macio. Não cubra, tá? Porque senão vai gerar vapor e umidade. Olha, pessoal, meu pão ficou aqui uns 20 minutinhos em aberto. Olha a fofura desse pão. Olha que delícia! Ele tá mega fofinho, olha isso. Super macio. Ele já tá bem morninho, já esfriou, mas ainda quentinho para comer com uma manteiguinha. E agora vamos cortar para vocês verem a textura. Olha isso. Vê se não dá água na boca. Se você quiser deixar um pouquinho mais claro, à vontade, tá? O meu forno ele tá um pouquinho desregulado, tá corando demais, mas ficou uma delícia da mesma forma. Olha só. Olha a textura desse pão. Agora é só passar aquela manteiguinha e saborear esse pãozinho. Com um café passado na hora, então, não tem nada igual. Olha isso. Gente, fica simplesmente delicioso. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se gostaram, dê um like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para receber notificações e ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até a próxima aula. Tchau, tchau!